E pode ser que você fique meio em dúvida de entender quais são os seus tópicos basais necessários. Talvez você não saiba qual matéria você tem mais dificuldade. E aí eu recomendo que você faça um teste. Isso aqui é uma colher de chá, então coloca a hashtag colher de chá aí, tá? Como descobrir quais são os seus tópicos basais, né? Olha só, faz um teste. Pega uma bateria de questões, ou então cria questões de uma determinada matéria que você tem dificuldade e vê o quanto você consegue responder sem ficar consultando o material, sabe? Então vamos supor que a Joana tem dificuldade com física, né? Como a gente já falou, coitadinha da Joana, ela não leva jeito com física. Então, ela vai primeiro, antes de determinar quais são os tópicos basais, ela vai chegar e vai pegar um conteúdo de física ali, vai listar várias questões. Ou então ela vai pegar várias questões de física que já caíram no vestibulinho, por exemplo. E aí ela vai ver em qual ponto ela tá errando mais. Gente, ó, colher de chá mesmo isso, viu? Porque acho que eu nunca falei isso em nenhuma outra live da minha vida. Então, presta muita atenção aqui. Qual é o ponto principal que ela tá errando das questões, né? Isso é crucial para que você saiba o que você precisa melhorar naquela matéria e assim conseguir absorver isso, tá? E conseguir estudar os seus tópicos basais. Então eu, por exemplo, com matemática, né, eu achava que eu tinha dificuldade com os cálculos mais complexos. Daí quando eu parei pra ver a minha dificuldade com matemática, eu percebi que a minha falha, o meu bug, era entender o que os enunciados estavam pedindo pra mim e aí transformar aquilo tudo em números, sabe? Então eu tinha uma falha meio que interpretativa, apesar de ser muito boa em interpretação de textos. Então muitas vezes você é muito bom numa área, mas quando essa área é aplicada numa matéria, você tem um pouco mais de dificuldade. A Joana, por exemplo, vamos supor que ela tá lá resolvendo questões de física, ela percebe, meu Deus, a minha dificuldade é aplicar a fórmula. Muita gente eu sei que tem dificuldade, inclusive, em aplicar fórmulas de física, né? Alguém que tem dificuldade pra saber qual fórmula vai usar, enfim, quem tiver, fala aqui pra mim pra eu saber. Então, assim, vamos supor que a Joana tem essa dificuldade. Então, esse vai ser o tópico basal da vida da Joana, tá? Vai ser aprender a aplicar as fórmulas de física. Ela só vai parar de estudar isso quando ela souber aplicar fórmulas de física até de cabeça pra baixo com os olhos fechados. Tá bom? Então, basicamente, seu tópico basal, ele vai ter que ser o seu BFF, seu melhor amigo ali, porque você não vai desgrudar dele em momento nenhum, tá? Daí, depois que você definir qual é o teu tópico basal, né, ou quais são os seus tópicos basais, a gente vai pra segunda parte, que é você estipular uma meta semanal pra você evoluir nesses conteúdos. E aí é que tá a questão, como é que você vai saber que você tá evoluindo nesses conteúdos, né? Olha só, se quando você fez essa triagem pra ver quais eram os seus tópicos basais, vamos supor que você pegou 15 questões, das 15 você errou as 15, na semana seguinte, ou então no mês seguinte, caso você não consiga estipular uma meta semanal, mas sim uma meta mensal, você vai ver quantas questões você consegue acertar que sejam no mesmo grau de dificuldade daquele tópico basal seu, tá? Então, mais uma vez o exemplo da Joana, né? A Joana foi lá, respondeu 15 questões, aí ela, meu Deus, errei todas as questões porque eu não consegui aplicar a fórmula. Depois de uma semana estudando o tópico basal dela, que era a maneira de aplicar as fórmulas, a Joana vai pegar mais 15 questões do mesmo nível, assim. Ou vai chegar na amiga dela e falar, amiga, cria 15 questões para mim, parecidas com essas. Quem tiver um amigo assim que ajuda a estudar, abraça esse amigo, não solta nunca na vida, tá? Porque é a melhor pessoa que você vai conhecer na tua existência. É sério. Então, assim, Joana vai responder mais 15 questões. Daí ela viu, olha, em vez de errar 15, né, que na primeira vez ela errou todas, em vez de errar 15, dessa vez eu errei 8. Então eu já dei uma evoluída. Daí Joana vai continuar estudando o tópico basal dela, ao mesmo tempo em que ela estuda as matérias em geral, tá? Calma que a gente já vai chegar nesse ponto. Então olha só, Joana continuou estudando, se aperfeiçoando, tanana. Na semana depois da primeira semana que ela estudou, ela vai lá e faz mais 15 questões. Daí quando ela vê, ela só errou 5 dessa vez, ela tá melhorando, tá devagar, mas tá melhorando. Joana vai fazer o quê? Continuar estudando aquele tópico basal dela. Tá, depois de mais uma semana, Joana respondeu 15 questões e acertou todas as questões. Isso significa que Joana conseguiu absorver aquele conteúdo. Então a ideia é essa, é você conseguir absorver o conteúdo, assimilar de verdade e não pensa que depois que assimilar, você vai dar tchau e falar tchau tópico basal, nunca mais quero te ver na minha vida. Não. Depois disso você vai revisar esse conteúdo sempre, mas isso não é tópico para essa live, porque essa live não é sobre revisão, tá? Eu posso fazer uma futuramente sobre isso.